Fala, meus queridos! Cá estamos nós para mais um duelo da evidência científica versus ciência freestyle. Pessoalzinho, antes de mais nada, já dá uma força pro Charlie, já clica no gostei aí, pô, não te custa nada, já bate o dedo aí na tela, clica no gostei, se você não gostar, depois você tira, e aí você dá um dislike e me xinga nos comentários. No vídeo anterior nós vimos que, primeiro, a ciência não prova que um argumento é verdade, ela no máximo diminui o quão errado está esse argumento. 2, nós falamos que artigos peer-reviewed indexados no PubMed são aqueles confiáveis a partir dos quais a gente vai criar nossos argumentos. E 3, existe um nível de evidência já sistematizado, ranqueado, a partir do qual a gente vai falar que esse argumento vale mais do que esse argumento. E agora nós vamos para o vídeo de hoje propriamente dito, os estudos analíticos. A gente vai dos observacionais até os experimentais. E como é que funciona? Qual que é essa ordem? Bom, vamos usar o cigarro de exemplo, que já é o que a gente estava usando no outro vídeo. Vamos voltar 50 anos atrás. 50 anos atrás ninguém sabia que cigarro fazia mal. Todo mundo fumava e tal, e ninguém atribuía isso a qualquer tipo de problema cardiovascular, pulmonar e etc, etc. É como se daqui 50 anos eu descobrisse que ler quadrinhos do Homem-Aranha aumenta a predisposição a quebrar o dedão do pé. Não faz sentido nenhum, mas e daqui 50 anos? Então, estamos lá, 50 anos atrás, e aí eu começo a perceber que muitas pessoas estão ficando com câncer de pulmão, uma coisa que não era normal de acontecer. Nunca se teve tanta gente pegando câncer de pulmão assim. E aí eu penso, cara, tem alguma coisa que está levando as pessoas a terem câncer de pulmão. Eu tenho algum fator X que é a causa que me leva até Y, que é o câncer de pulmão. Lembra do X e Y do outro vídeo, né? Eu quero descobrir quem que é esse X. Por quê? A partir do momento que eu descubro quem que é, se eu conseguir tirar esse X da população, eu não vou chegar no Y, não vou chegar em câncer de pulmão. Qual que é o problema? Eu não faço a menor ideia do que é esse X, eu não tenho a menor noção do que pode estar causando. Mas eu tenho que partir por algum lugar. E esse lugar se chama estudos de caso controle. Como que é esse estudo? Eu vou pegar um grupo de pessoas, mais ou menos mesma idade, mesmo peso, mesmas características assim e tal. Metade dessas pessoas com câncer de pulmão e a outra metade sem nenhum problema respiratório. As pessoas com câncer de pulmão eu vou chamar de caso e as pessoas sem problema respiratório eu vou chamar de controle. Caso controle. Ah, pra que eu separo esses grupos? Eu quero achar alguma coisa que tem em comum entre elas, entre as pessoas que fumam e que não tem entre as pessoas que não fumam. Eu preciso começar a procurar de alguma forma esse X. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um mega questionário para os dois grupos, perguntando sobre um monte de coisa que aconteceu nos últimos 20 anos. Se a pessoa frequentou faculdade, se ela bebeu, se ela comeu polenta frita, se ela fumou, se ela teve cachorro, se ela nadou com golfinhos, se o pai dela jogou bote aos sábados de manhã. Perceba que eu vou fazendo tudo que é pergunta das mais variadas, porque eu não tenho ponto de partida. Meu ponto de partida é o doente e o não doente. Então eu preciso achar alguma relação entre essas pessoas. Depois eu vou pegar todos esses dados, fazer um apanhado, fazer umas estatísticas e isso vai me gerar um índice que se chama Odds Ratio. Ele que vai me mostrar quanto de relação tem entre o fumar e entre o ter câncer de pulmão, entre o comer polenta e o câncer de pulmão. Nesse estudo específico, muito provavelmente eu chegaria à conclusão de que existe uma relação muito maior entre o fumar e o câncer de pulmão do que entre qualquer outra variável estudada e o câncer de pulmão. Bom, então isso é uma forte evidência de que o cigarro que causa câncer, né? Não. Isso é uma forte evidência de que quem fuma tem câncer. Charles, é a mesma coisa? Não. Perceba a diferença semântica. Fumar causa câncer. De quem fuma tem câncer. Qual que é a diferença? Nesse tipo de estudo eu não estou intervendo para que a única variável seja fumar ou não fumar. Eu estou sujeito às variáveis ocultas de confusão da cultura de cada nicho que eu estou estudando. Sejam elas socioeconômicas, culturais propriamente dita, ambientais, exposição à poluição, exposição a ar úmido, ar seco e assim por diante. Então, tem todas essas variáveis que eu não tenho controle e que, embora estejam passando desapercebidas da minha análise, da minha observação, elas estão influenciando no meu resultado. Por exemplo, nesse caso específico, geralmente você vai notar que quem fuma também costuma tomar café, né? Quando você pergunta para fumante, o cara fala, nossa, a melhor coisa que tem um cafezinho com cigarro. E se no caso é o café quem dá câncer de pulmão e não o cigarro? Só que você percebe que quem está fazendo um, geralmente também está fazendo outro. Só que eu não teria café no meu estudo, mas teria o cigarro. Então o cigarro estaria aparecendo e a minha variável oculta não. Por isso que chama oculta. Eu sei que fica difícil de entender quando a gente está usando um exemplo que você já sabe o que é a verdade, né? Você já sabe que o cigarro causa câncer de pulmão. Então vamos pegar um exemplo totalmente nada a ver.
O peitoral do Arnold Schwarzenegger. Eu vejo lá o peitoral do Arnold Schwarzenegger e quero ter um igual. Mas eu não manjo nada de exercício. Eu só sei que o Arnold fala que peitorais grandes se constroem em academia. Então eu vou atrás da academia para saber o que eu tenho que fazer para ficar com o peitoral igual dele. Aí eu chego numa academia e pego dois grupos. Pego um pessoal que tem o peitoralzão desenvolvido e o pessoal magrelo. Aí eu vejo o que a academia me oferece. Eu descubro que eles têm musculação, que se divide entre leg press, remada, supino e esteira. E também oferece aulas fitness, que se dividem entre aula de zumba, aula de alongamento e aula de jump. Questionário neles. Quantas vezes você executou cada uma das 7 alternativas durante os últimos 5 anos? Gente, se você já foi nessas academias convencionais, você sabe que geralmente eles passam treinos genéricos, né? Todo mundo vai fazer meio que o mesmo beabá ali. E praticamente todos os treinos se iniciam com 10 minutos de esteira. Independente do que o cara vai fazer. Chegou lá, vai fazer 10 minutos para aquecer. 10 minutinhos caminhando ali. Logo, o que é comum? Quem faz musculação vai fazer esteira. Logo, quem fez mais musculação ao longo de 5 anos também fez mais esteira, certo? E, inclusive, fez muito mais esteira, que não desenvolve peitoral, do que supino, que desenvolve peitoral. Por quê? Esse cara vai chegar lá, ele vai fazer supino uma vez ou 2 vezes na semana. Por exemplo, ele vai ter treino de peito segunda-feira, aí ele vai chegar, vai fazer esteira, vai treinar peito. Aí na terça-feira ele vai chegar, vai fazer esteira, vai treinar costas. Aí na quarta-feira ele vai chegar, fazer esteira, vai treinar perna. Aí na quinta-feira ele vai fazer peito de novo. Aí ele vai fazer esteira, vai treinar peito. Então perceba que o supino, que é o que desenvolve o peitoral, ele vai fazer 2 vezes por semana. Enquanto a esteira, que não desenvolve, ele vai fazer 5 ou 6 ou 7 vezes por semana. Qual que vai ser o resultado do meu estudo caso controle? Existe uma relação maior entre a variável esteira e a variável peitoral desenvolvido do que qualquer uma das outras variáveis. Porque eu tive muito mais horas de esteira do que horas de supino, de aula de jump, de aula de não sei o que, não sei o que lá. O que isso quer dizer? Que, nesse caso, as pessoas que mais fizeram esteira desenvolveram mais peitoral, mas elas não desenvolveram mais peitoral porque elas fizeram esteira. Isso significa o quê? Que elas fizeram mais treinos de musculação e que, como cada treino antecede com 10 minutos de esteira, essa pessoa também fez mais esteira. Perceba que não existe causalidade entre esteira e peitoral, mas existe relação. Charles, então esse tipo de estudo é inútil. Vamos para o próximo? Não. Ele não é inútil. Ele me trouxe um dado importantíssimo. Abre aspas. Na academia, quem fez mais esteira desenvolveu mais peitoral ao longo de 5 anos. Fecha aspas. E isso me dá subsídio para criar uma hipótese. Qual que é a hipótese? A causa do desenvolvimento do peitoral é a execução da esteira. A partir disso, nós vamos para o próximo passo, os estudos de coorte. Se você reparar, os estudos de caso controle são retrospectivos. Eu vou pegar um grupo que já tem um desfecho, um grupo que não tem um desfecho, e vou comparar o passado deles e ver o que eles fizeram ou deixaram de fazer para, a partir disso, criar uma hipótese de quem que é o meu possível X que está causando o desfecho, certo? Agora, eu quero testar essa hipótese que eu gerei no caso controle, só que muitas vezes eu não posso intervir diretamente. Por que eu não posso? É óbvio, quando o meu X é um fator de risco, por exemplo, o cigarro, se o meu desfecho é câncer de pulmão, eu não posso fazer com que as pessoas fumem, eu não posso testar. Falou, você vai fumar 2 maços de cigarro por dia para eu ver se isso aqui se vai ter câncer depois. Então vem os estudos de coorte. Eles também são observacionais, geralmente são prospectivos, também tem retrospectivo, mas a gente vai falar só do mais básico, tá? Geralmente é prospectivo e você vai acompanhar o que as pessoas estão fazendo. Se elas estão tendo tratamento, você vai acompanhar. Se no caso elas fumam, você vai acompanhar, sem intervir. Mas vamos ficar no exemplo do peito, que eu acho que fica mais fácil pra gente ilustrar, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Como que eu testo a hipótese da esteira e do peito no estudo de coorte? Eu vou pegar pessoas só sem peito, só magrelo, e vou acompanhar. A hipótese não é de que a esteira cause hipertrofia no peito, então eu vou ficar acompanhando só os magrelos, quem faz esteira e quem não faz. Qual que vai ser meu desfecho? Provavelmente o mesmo que o do caso controle. Por quê? Porque os grupos continuam com os mesmos vieses. Quem continua fazendo esteira ainda é o cara que vai chegar e fazer esteira para fazer supino, no dia seguinte vai fazer esteira para fazer remada, no próximo esteira para leg press e assim por diante. Eu continuo sem conseguir controlar as variáveis, então eu continuo com os mesmos vieses que vão levar o meu resultado para um ponto específico. Eu vou ficar de olho em quem que tá fazendo esteira e em quem que não tá. Só que o cara continua tocando a vida dele, vai fazer o supino dele, vai embora, tá, não sei o que, então o resto continua igual. Ai, Charles, então qual que é a diferença desse pro caso controle? Primeiro que nesse geralmente já tem uma hipótese um pouco mais bem fundamentada.
ou minimamente fundamentada pelo menos. Segundo, que eu tenho um pouco mais de credibilidade porque a mensuração de dados é muito melhor do que no caso controle. No caso controle são feitos questionários sobre os últimos 20 anos da vida da pessoa. Gente, você não lembra o que você comeu no almoço ontem? Você acha que você lembra quantas vezes você comeu carne vermelha nos últimos 20 anos? É lógico que não. Você vai chutar o dado. Então a mensuração desses dados já é muito ruim no caso controle. No coorte não, no coorte eu consigo mensurar porque eu estou acompanhando. E tem outra coisa também, assim como eu disse no outro estudo, existem momentos em que a gente usa estudos observacionais para estabelecer relação de causa e efeito, por meio de alguns critérios, que chamam critérios de Bradford-Hill. A gente também vai usar em casos como esse, como fatores de risco, onde você não pode submeter a pessoa ao fator de risco. Então a gente vai depender de estudos observacionais para criar essa relação de causalidade entre um fenômeno e outro. Mas a gente não vai falar disso nesse vídeo. Mas então sim, existem essas diferenças entre coorte e caso controle. E se eu tiver argumentos controversos, um foi tirado de uma coorte, o outro foi tirado de um caso controle, eu vou ficar com o argumento da coorte. But... eis que agora chega o rei da cocata, o queridinho do nerdão, aquele que traz as respostas ao estudante da ciência de verdade, pelo fim da ciência freestyle. Mas que não é capaz de provar que você tá certo, só prova que você tá menos errado. Ó, como em nenhum estudo observacional eu tive um desfecho negativo à saúde nas atividades físicas, da academia e tal, eu posso intervir, né? Eu posso falar, ó, eu vou sujeitar você a tal atividade física, eu vou sujeitar a tal e assim por diante, né? Então eu vou conduzir um... Que emoção! Um ensaio clínico randomizado. Minha hipótese é de que a causa do peitão é a esteira. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois grupos de magrelos sem peitão, tá? Vou estabelecer alguns critérios de seleção, tem que ter tal idade, tem que ser assim, não pode ter feito musculação nos últimos tanto tempo. E aí, tipo assim, como eu vou testar a hipótese da esteira, eu quero eles mais homogêneos possível. A questão da altura vai ser importante, eles terem mais ou menos a mesma altura para não ter o passo diferente um do outro. Eu vou ter que excluir as pessoas que são amputadas, vou ter que excluir quem tem perna torta, quem tem Parkinson, por exemplo. E aí, tendo o pessoal homogêneo, eu jogo tudo numa sacola, chacoalho eles, arranco metade, ponho aqui, por isso que é randomizado. E a partir daí eu conduzo meu ensaio clínico. Esse pessoal aqui eu vou falar, ó, 4 vezes por semana você vai até a academia, vai entrar, fazer 1 hora de esteira, vai sair e vai pra sua casa, sem encostar em mais nada. Esse grupo aqui eu vou falar, você vai sair do seu trabalho, você vai pra casa, vai assistir Netflix e não vai se aproximar de uma academia. E aí esses dois grupos vão fazendo suas tarefas e daqui, sei lá, 1 ano, que a gente estabelece um prazo aí, eu vou verificar o que aconteceu com eles. Pode ser que nesse meio tempo eu faça outras reuniões, eu vá verificando como que tá indo. Às vezes algumas pessoas têm que sair do experimento, ou porque não dá conta, ou porque eu tirei porque ele não estava seguindo, e etc e tal. Qual que vai ser o resultado do meu experimento? Como o grupo teste estava só fazendo esteira e mais nada de atividade física, eu posso te garantir que ele não vai desenvolver o peitoral. E esse aqui que não estava fazendo nada, também não vai desenvolver o peitoral. Por quê? Porque eu excluí a variável oculta de confusão que era o supino. Antes o cara fazia porque eu não controlava. Eu só olhava o que ele estava fazendo. Agora, eu digo para ele, você vai fazer só esteira, ele não faz mais o supino, não tem mais a variável oculta de confusão que intervinha no meu resultado. Então o resultado, no fim das contas, vai negar a minha hipótese. Fazer esteira não aumenta a hipertrofia do peitoral. Muito embora os estudos observacionais anteriores tivessem mostrado uma clara relação entre a esteira e o desenvolvimento do peitoral. Qual que é a conclusão do meu ensaio clínico randomizado? Conclui-se que esteira não é responsável pela hipertrofia local do peitoral, sendo necessário que novos experimentos sejam realizados para testar novas hipóteses. Gente... E agora? E agora, meu querido Hobbit, nós voltamos para o começo. Por exemplo, lá no caso controle, eu percebi sim que o pessoal da esteira que tinha mais peitoral. Só que o pessoal da esteira era o pessoal da musculação, né? Ele não era o pessoal das aulas fitness. Então eu já consegui arrancar um pedaço. E aí agora eu tenho muito menos variáveis. Porque antes era a esteira, o supino, o leg press e a remada. Já tirei um e já tirei todo o pessoal fitness. Agora eu tenho 3 variáveis. Aí eu posso testar o leg press, posso testar a remada, posso testar o supino. E aí assim a gente cria novas hipóteses e testa essas hipóteses e mostra quão errado que a gente está ou não. Nesse caso, esse ensaio clínico randomizado provou que eu estava muito errado quando eu achei que a esteira causava hipertrofia.
Se, por exemplo, eu testar a hipótese supino, eu vou ver sim uma relação forte de causalidade e vou ver que eu não estou tão errado. Tiago, por que isso não prova que você está certo? Porque o supino não é a única variável. É sim uma variável importante, mas também existe a variável descanso, por exemplo, que também é responsável pela hipertrofia. A variável nutrição, que também é responsável. Então, quando eu digo o supino é responsável, supino é a causa pela hipertrofia do peitoral, eu estou menos errado do que se eu falar que é a esteira, mas eu não estou 100% certo, entendeu? Gente, a ciência é maravilhosa, como essa coisa é bonita de ver, gente do céu. Como vocês podem ver, não tem estudo inútil e estudo certo. Existe estudo apropriado ou inapropriado para finalidade. Os estudos retrospectivos têm sim seu papel importante, que é a de criar uma hipótese para mim. Gente, experimentos são caros pra cacete. É caro você conduzir o experimento. Então eu não posso ficar testando hipóteses aleatórias sem ter nenhum norte. Os estudos observacionais, estudos retrospectivos e os observacionais prospectivos, eles são fundamentais para eu gastar pouco e criar hipóteses e afunilar as minhas hipóteses para a hora que eu for testar. Só que não adianta ficar batendo pé. Se eu tiver 65 casos controle falando isso e eu tiver um ensaio clínico randomizado falando isso, eu fico com isso. E ponto final. Então vamos resumir nas nossas duas aulinhas. Quando eu quero pesquisar se carne faz mal pro coração, primeira coisa que eu faço, vou lá pro PubMed, encontrar artigos peer-reviewed. Aí eu vou lá e escrevo só carne, doença, coração? Não, porque aí eu encontraria tudo que é tipo de estudo falando sobre o assunto. E se eu quero achar a causalidade, é mais fácil eu já ir direto para ensaios clínicos randomizados. Então, por exemplo, eu escreveria carne, coração, randomizado. Isso tem que estar em inglês, lógico, né? Se tiver ensaio clínico falando uma coisa, se tiver uma coorte falando outra, eu vou ficar com ensaio clínico. Quando que eu vou para coorte? Quando não tem ensaio clínico randomizado a respeito. Então eu vou para coorte, só que eu sei que eu tenho uma margem de erro maior. Só que, pela última vez, se eu tenho caso controle falando que gordura saturada faz mal para o coração e eu tiver um de um ensaio clínico randomizado falando que não se conseguiu estabelecer relação de causa e efeito entre gordura saturada e problemas cardiovasculares, eu fico com a caralha do ensaio clínico randomizado. Charles, olha, eu assisti os seus 2 vídeos e não vi em momento algum você mencionando qual o nível de evidência dos documentários de televisão. Ah, mas você imaginou que eu falaria? O vídeo é sobre metodologia científica. Documentário não é ciência.